Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, por gentileza, em 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. 2 Pedro 3, de 1 a 13. Aproveitar enquanto os irmãos abrem, queria dar dois avisos. O primeiro deles é para dizer que a gente não quer mais dar aviso, tá? Nossos avisos devem ser encaminhados no grupo da comunidade da igreja e no nosso perfil do Instagram. Então, a gente vai tentar cortar por completo os avisos na hora do culto, tá bom? Então, os avisos estarão no Instagram da igreja. Se você não segue lá, segue o Instagram da igreja para ficar informado dos avisos. E se você é membro da igreja, provavelmente vai receber aí na comunidade, no WhatsApp lá, os avisos e pronto, tá bom? E o segundo aviso é bem delicado, mas eu queria dar. O pessoal fala comigo: pastor, o senhor sempre fala aos pais e aos membros da igreja sobre a importância da gente ser paciente com os pais que têm filhos pequenos. E eu reafirmo isso, tá? Todos nós que somos crentes devemos ter paciência, tolerância, longanimidade com todos os pais que trazem os seus filhos para a igreja. É uma bênção que os pais tragam os filhos para a igreja. Na nossa igreja, a gente não entende que a criança deve ficar obrigatoriamente no culto. Tanto que a gente tem um pastor de departamento infantil aqui e temos agora o culto infantil. Sabe o que eles vão estudar lá agora? O mesmo que nós vamos estudar aqui. A mesma coisa. É o mesmo texto, a mesma pregação. Vai ser lá, com as crianças. Tá? Mas tem alguns pais que querem treinar os seus filhos a ficar no culto desde cedo. Fantástico, extraordinário. Nós somos favoráveis a isso também. A gente pede a atenção dos pais em um sentido. Isso aqui é culto, então envolve reverência, respeito, tá? Então a gente queria pedir muito aos pais. Se o seu filho chora, dá aquela resmungada, é normal demais, é criança. Agora, se ele fica falando, ele fica chorando, ele não para, ele pode estar atrapalhando o culto. Ele pode estar atrapalhando pessoas a prestarem atenção na palavra. Nesse momento, pais, não fiquem constrangidos de forma alguma em se levantar, sair com o seu filho, conversar com ele lá fora e depois retornar. Se ele continua, faz a mesma coisa. Não tem problema, pode sair 10 vezes. A gente vai ser paciente com você, sem problema nenhum. Tá? A gente entende que é um momento de transição, mas é importante que a criança aprenda que o culto é um lugar de reverência, respeito e silêncio, de atenção. Outra coisa que a gente quer pedir muito aos pais também: evitem tornar o momento de culto recreio, lanche, né? Não é legal ficar comendo na hora do culto. Então, se o seu filho está com fome, leva ele lá para fora, dá o lanchinho dele, depois volta. Tá bom? Receba isso com carinho, tá, irmãos? Eu sei que é difícil, mas receba com muito carinho. A ideia é que todos sejam abençoados. Tanto os pais, como também todos os irmãos que também vieram para cultuar e prestar atenção ao culto. Ok, tendo dito isso, vamos para o nosso texto, tá bom? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículos de 1 a 13. Vamos falar aí sobre a expectativa da vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da palavra e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Quantas vezes você já foi ridicularizado por causa de seguir Jesus e reafirmar a sua fé na suficiência e na autoridade das Escrituras? Seus amigos de faculdade já debocharam de você, já ridicularizaram pelo fato de você acreditar nas narrativas bíblicas, como Jonas dentro do peixe. Você crê nisso, certo? Você já foi ridicularizado por crer nessas narrativas. Você já foi ridicularizado por crer na divindade de Jesus, na sua ressurreição e também na sua vinda. Como é que você lida com essas coisas? Na época de Pedro, os crentes estavam sendo ridicularizados a respeito também da vinda do Senhor e por darem crédito às Escrituras. Acreditem, meus irmãos, essa história de atualizar a Bíblia não é muito nova, não. Muitas pessoas, eras atrás, também já quiseram atualizar as Escrituras ou dizer que elas não eram necessárias para a nossa vida. É terrível ver como as pessoas tentam rebaixar a autoridade das Escrituras e zombam das coisas de Deus e daquilo que é sagrado. Quanto você tem esperado a vinda do Senhor? Você se deixa abater pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos a respeito do caráter de Deus e também do cumprimento das suas promessas? Nós não somos crentes que abrimos de manhã uma caixinha de promessa e ali saímos tirando versículos, mas é bom a gente entender que a palavra de Deus é cheia de promessa para o povo de Deus e essas promessas devem sim trazer alento, esperança ao nosso coração no presente. A pergunta é, nós estamos firmes na verdade das Sagradas Escrituras, convictos daquilo que cremos, ou será que nos deixamos abalar por qualquer zombador, escarnecedor ou pessoa que, querendo desfrutar dos prazeres da carne, zombam, ignoram e até negam o caráter de Deus e também a veracidade da sua palavra? O que nós vemos aqui no nosso texto, do versículo 1 ao 13, é que essa apropriação da vida de Cristo por parte do crente, ela deve ser caracterizada, irmãos, por uma espera em pureza pelo retorno do Senhor, mesmo a despeito dos zombadores dos nossos dias. E o apóstolo Pedro agora, na sua segunda carta, continua lembrando os crentes sobre a importância de se apropriarem dessa nova vida em Cristo, tendo em mente 3 grandes verdades. A primeira delas é que os cristãos vivem conscientes da centralidade da palavra de Deus. Olha aí o versículo 1 e 2. Aqui a gente tem a atitude correta diante da palavra e o conteúdo dessa palavra.
Versículo 1 diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Interessante essa palavra amados aqui, é a segunda vez que Pedro usa. Quem usa muito isso é João, na sua carta. Pedro está dizendo que é a sua segunda carta que escreve. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. A ideia aqui não é trazer algo novo, mas algo que eles já sabiam. A ideia aqui é recordar. Lembra no início dessa carta, quando nós falamos sobre isso, Pedro também, em 2 Pedro, no capítulo 1, ele vai falar sobre a importância de recordarmos e sempre nos lembrarmos de antigas verdades. Irmãos, todos nós precisamos ser lembrados de antigas verdades. Ninguém aqui pode dizer, já li a Bíblia toda, de capa a capa, certo? Mas já leu de novo e já está lendo de novo, tu parou e já recomeçou, porque você precisa se recordar da palavra de Deus o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ninguém aqui pode dizer, já ouvi as bem-aventuranças. Quando? Há 20 anos atrás. E não vai ler de novo, não. Não preciso, já li. Não, como é que é isso? Irmãos, todo mundo tem que se relembrar o tempo inteiro das bem-aventuranças, dos mandamentos do Senhor, das exortações da palavra de Deus e das promessas do Senhor que nós encontramos na sua palavra. Mas olha a atitude correta. Essa palavra esclarecida, vossa mente esclarecida, palavra grega que dá a ideia de algo que é honesto, algo sincero, a vossa mente sincera, a vossa mente honesta. Vocês precisam se aproximar da palavra de Deus e daquilo que eu estou escrevendo para recordar vocês com sinceridade, com honestidade. Meus irmãos, nós devemos nos aproximar da palavra de Deus com honestidade. Diante do texto sagrado, com honestidade. Devemos ler a palavra de Deus tal como ela nos foi dada, com honestidade, sinceridade e verdade. Não podemos querer impor ao nosso texto conceitos humanos, filosofias humanas. É necessário agir com honestidade, com sinceridade. Essa é a atitude correta. E ele vai falar aqui sobre qual é o conteúdo que ele está querendo trazer à memória. E olha o que o versículo 2 diz: para que vos recordeis as palavras, está no plural, que anteriormente foram ditas por quem? Pelos santos profetas, e isso aqui envolve todo o Antigo Testamento, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, o seu ministério terreno e aquilo que foi escrito pelos evangelistas, e ensinados também pelos vossos apóstolos. Aqui nós temos o conteúdo que deve ser abordado e aceito como inspirado, cheio de autoridade para a vida de todo crente. O ensino do Antigo Testamento, a mensagem profética do Antigo Testamento. Nesse caso aqui, Pedro está dizendo para mim e para você que as profecias do AT, que dizem respeito ao dia do Senhor, devem ser consideradas. Aquilo que foi dito no passado é importante para alimentar a nossa esperança no presente. Inclusive o que está no AT, pastor? Inclusive o que está no AT. Ah, mas eu ouvi de um pastor aí, hoje herege, miserável, um homem que nem deveria ser considerado pastor, chamado pastor, um falso profeta. Ele diz que você pega o que está de Malaquias para trás e rasga, tira da Bíblia. Porque aquilo ali não tem o caráter de Jesus. Como assim? Não tem o caráter de Jesus? Toda a Escritura aponta para Jesus. Ele é o próprio Deus encarnado e toda a Escritura é inspirada por Deus, foi soprada por Deus. Cada palavra, cada tio, cada letra foi inspirado por Deus. Não está ali à toa. E nem o Antigo Testamento está ali à toa. O que foi escrito também para o nosso aproveitamento. Mesmo nós que não estamos debaixo da lei, não podemos ignorar o que está escrito na lei e nos profetas a respeito do dia do Senhor, dos cumprimentos que hão de acontecer, inclusive na pessoa de Cristo. Jesus deixa claro em Mateus 5, eu não vim destruir, abolir a lei. A palavra lá é destruir. Eu não vim aqui para destruir, eu vim para cumprir, pleroma, para encher a lei. E ele é de fato o cumprimento da lei.
E a lei nunca poderá passar, nem ser renegada, destruída, enquanto tudo aquilo que está nela e nos profetas, de fato, seja completamente cumprida na pessoa de Jesus. Então, não ignore o Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento, faça parte da classe do Paulo Serra, do Sérgio, e vá aprender Antigo Testamento. Aleluia, isso aí. Temos 1 ano de introdução ao Antigo Testamento. Tem que entender o Antigo Testamento. Como vai entender o Novo sem entender o Antigo? Não tem jeito. E como entender o Antigo também sem entender a luz que o Novo traz? Irmãos, precisamos entender toda a Bíblia. Precisamos olhar para os mandamentos do Senhor e Salvador. Provavelmente aqui se referindo não ao cuidado com os falsos profetas, mas em relação à sua segunda vinda, que é o que o capítulo vai abordar. E os apóstolos. A igreja, meus irmãos, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. É isso que a gente encontra em Efésios 2:20. Não existe igreja que não esteja fundamentada na doutrina dos apóstolos e no ensino dos apóstolos. Não tem. Os apóstolos que ensinavam o evangelho de Cristo eram colocados aqui no mesmo nível dos santos profetas que escreveram as profecias. Já parou para ver isso? Que Pedro está dizendo aqui? O que os apóstolos ensinaram tem o mesmo pé de autoridade que os profetas do Antigo Testamento também ensinaram. Pedro também vai dizer que Paulo escreveu algumas coisas difíceis, que alguns homens deturpam, como deturpam também as demais escrituras. Olha o que Pedro faz com os escritos de Paulo. Coloca no nível também das demais escrituras, porque toda a escritura ela é inspirada por Deus, toda ela. Minha atitude diante da palavra e a sua é de honestidade. E a palavra, que palavra é essa? É o Antigo Testamento, o Evangelho e os ensinos dos apóstolos. Toda a Bíblia, 66 livros, Antigo e Novo Testamento, precisam ser acolhidos como palavra inerrante, infalível e suficiente de Deus para a vida do homem. Cuidado com o que você ouve. Cuidado para não pautar a sua vida sem ser em cima das Escrituras. A segunda verdade que Pedro enfatiza aqui para a gente é que o cristão vive consciente dos ataques dos falsos mestres. O versículo 3 ao versículo 7 fala sobre o caráter dos falsos mestres, o ensino dos falsos mestres e a ignorância deliberada desses falsos mestres. O caráter, o texto vai dizer que são escarnecedores. Os últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Zombaria retrata frivolidade, mas escárnio, irmãos, é um estado de pecado intencional. E ocorre quando deliberadamente a pessoa mostra desprezo por Deus, pelo seu Filho e também pela palavra de Deus. São os escarnecedores. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores, porque se você fizer isso, em breve você vai estar sentado na roda dos escarnecedores. Tem gente que deixou a igreja, como os falsos profetas e falsos crentes que vimos no capítulo 2 aqui, que hoje zombam da palavra de Deus e daquilo que nós afirmamos crer. O caráter desses homens é que eles são escarnecedores, mas são também imorais. Eles andam segundo as suas próprias paixões. A ideia de paixão aqui é alguém que se entrega a desejos excessivos e à autoindulgência. Ele não está nem aí. Na verdade, a negação dele da Escritura é intencional. É para dar razão à sua vazão, sem nenhum tipo de culpa na consciência. O ensino desses falsos mestres, eles estavam negando a vinda do Senhor. Olha o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Ele não disse que viria? Cadê? Os cristãos da igreja primitiva, como nós, acreditamos na iminência da vinda de Jesus. Isso quer dizer que ele pode voltar a qualquer momento. Queria nem almoçar hoje. Ele podia voltar agora. Como assim, pastor? Não pode voltar agora? O senhor está errado, o senhor não leu o que está no finalzinho, lá no versículo 13, 12, que a gente tem que apressar o dia de Deus. É sério? Não, para aí, para. É sério que tu acha
que eu posso mudar a agenda de Deus, ou que Deus está lá, e Jesus, agora vai. Olha, a igreja está pregando o evangelho, está se expandindo, agora vai, se prepara, que eu acho que, olha, Ixi, esfriou um pouquinho, espera, vai, senta que vai demorar um pouco mais. É sério? A vinda dele está determinada à minha ação? É claro que não. Ele pode vir a qualquer momento. A igreja acreditava isso, Paulo acreditava nisso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. Nós, Paulo se via, ele esperava a vinda de Cristo e a própria transformação dele. Era assim que a igreja encarava a vinda do Senhor. Só que ele não veio. Cadê a vinda dele? E zombavam e escarneciam da vinda do Senhor. Duvidam então da veracidade, irmãos, da palavra escrita e falada de Deus, de maneira parecida com o que o povo judeu fez nos dias que antecederam o exílio, perguntando zombeteiramente: onde está a palavra de Deus? Que se cumpra. Jeremias 17:15. Cadê? Ele não disse que voltaria? Então que volte. Eles negavam a vinda de Cristo e zombavam dos crentes que esperavam essa vinda, mantendo uma vida de pureza, ao invés de se entregar às paixões do tempo presente. Eu me preocupo muito com crente que diz o seguinte: pastor, todo respeito, né? Esse negócio de perda de salvação não é certo. Se o crente não perde salvação, então por que a gente não está lá no mundo, curtindo, não sei o que, eu fico aqui lutando para viver uma vida de santidade, de pureza, enquanto as pessoas estão lá curtindo o bem bom da vida? Quê? Tu é crente, tu fala isso? Tu é crente, tu está dizendo que o pessoal que está no mundo entrega ao pecado, vivendo debaixo da ação de Satanás e colhendo como consequência os efeitos do pecado, e tu está dizendo que eles estão no bem bom, e não nós. Nós é que vivemos o bem bom. Nós é que temos o tesouro precioso. Nós é que temos tudo aquilo que o homem precisa para a vida e para a piedade. Nós somos o povo mais abençoado do mundo. Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Pastor, mas estou desempregado. Qual é o problema? Tu tem Cristo. O cara mora numa mansão, mora num palácio, anda de Ferrari e vai para o inferno. E tu tem Cristo, a palavra de Deus, o povo de Deus. E tu está dizendo que o povo lá fora tem o bem bom? Meu irmão, vai te converter. Tu não é crente, não. Você precisa entender quem é Jesus. Eu não estou nessa daqui porque ele é melhorzinho, ou porque é a única solução. Eu estou nele porque ele é tudo. Ele é tudo. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nada nem ninguém é igual a Jesus. Ele é tudo que temos. Não somos pobres coitados vivendo uma vida de santidade, de pureza, deixando de curtir o lago e o sol na piscina para estar aqui no meio do povo de Deus. Nós estamos aqui porque esse aqui é o nosso deleite. Esse aqui é o nosso prazer. Louvar a Deus com os nossos irmãos é o ponto alto da semana. Ouvir a palavra de Deus, não existe nada que seja comparável a isso, mesmo que seja ouvir um pastor medíocre. Nada se compara a ser de Deus, estar com o povo de Deus. Eles negam a vinda, mas nós abraçamos a vinda. Nós temos aqui a ignorância deliberada dos falsos mestres. Eles eram uniformitarianistas. Como assim, pastor? Que palavrão é esse? Eles afirmavam que todos os fenômenos naturais têm funcionado de modo uniforme desde que a Terra foi formada. Em outras palavras, sugerem que Deus não interfere na natureza e que está ausente das questões terrenas. E com isso eles negam deliberadamente a narrativa bíblica, exatamente para pecarem sem um peso na consciência de que terão que prestar contas. Embora os cínicos declarem que Jesus jamais voltará para transformar este mundo mediante juízo e restauração,
Eles se esquecem de que Deus já fez isso no passado. Os zombadores que disparam ofensas e palavras de desprezo contra a fé cristã rejeitam invariavelmente 2 fundamentos da visão cristã na história: a criação a partir do nada e o dilúvio universal. Eles ignoram o relato da criação, de como Deus fez tudo do nada, perfeito e funcionando. Em 6 dias de 24 horas, Deus criou todo o universo com a sua palavra. Ele disse e aconteceu. Não vivemos bilhões e bilhões e bilhões de anos de evolução. Deus fez tudo funcionando perfeito. Sabe aquela luz da estrela que brilha bilhões de anos-luz que chega aqui e a gente vê? Ele fez aquela luz vista no ato da criação. Ele fez um homem, não como um zigoto, uma ameba, qualquer coisa. Ele fez um homem pronto. Quando ele plantou o homem no jardim que havia plantado, ele disse: pode comer dos frutos. Mas como assim comer dos frutos? Já tinha árvore pronta? Ele já fez a árvore com os frutos penduradinhos lá, para o homem chegar lá, pegar e comer. Ele fez tudo pronto e funcionando. Isso é cósmico, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso não é natural. Do nada ele fez tudo com o poder da sua palavra. Outra narrativa que mostra o poder de Deus, a interferência dele no universo e na criação, é o próprio dilúvio. Deus faz cair as águas que estavam acumuladas em cima e todas as que estavam nas fontes. E ali 40 dias e 40 noites ele destrói o mundo como era naquela época. Destrói todo o sistema que era conhecido daquela época. Destrói todo o ambiente que permitia com que os homens vivessem 900 anos. E agora eles passam a viver 70 e 80 anos. Deus interfere na natureza na forma que Ele quer e do jeito que quer. Ele fez isso. Ah, pastor, mas não é possível que o senhor acredita no dilúvio. Não sou eu não. É eu e todas as culturas do mundo inteiro acreditam no dilúvio. Como assim? E aqueles que não acreditam na Bíblia? Aqueles que não acreditam na Bíblia têm a sua narrativa a respeito do dilúvio. Poderia ficar citando várias delas aqui. Mas o fato é que a Bíblia não é o único livro antigo que conta a história de um dilúvio que destruiu o mundo antigo. Em suas composições musicais, poemas, lendas e tradições, povos da antiguidade, desde a América do Sul até a Ásia, da África à Austrália, narram dilúvios trágicos. Vários dilúvios. E eu poderia falar aqui, mas eu não tenho tempo. Mas são vários dilúvios. O que muda é o nome de um personagem, é o nome de outro personagem, quantas pessoas foram salvas, mas um dilúvio que inundou o planeta inteiro, um dilúvio universal, que destruiu o planeta e salvou poucas pessoas, isso é ensinado, está nos escritos, nos cânticos de todos os povos, confirmando a historicidade do relato bíblico a respeito do dilúvio. Se você tem dúvida sobre isso, procure no nosso canal. As palestras que o professor Adalto Lourenço deu aqui na nossa igreja estão todas lá no nosso canal do YouTube e você pode aprender um pouco mais sobre esse fato. O fato, meus irmãos, é que os céus e a terra estão entesourados para o fogo pela mesma palavra de Deus. A palavra de Deus criou o mundo, criou. A palavra de Deus destruiu o mundo pela água, destruiu. Então, pela mesma palavra. O que hoje todo mundo valoriza está sendo entesourado, guardado como precioso tesouro, mas para o fogo. Deus prometeu que não destruiria esse mundo, pastor. Não, Ele disse que não destruiria o mundo pelas águas do dilúvio. Mas Ele vai destruir o mundo pelo fogo. A Bíblia fala de o dia do juízo, ou o dia do Senhor, que também está relacionado a esses últimos dias. E esse dia do Senhor, meus irmãos, é um termo técnico que aponta para as intervenções especiais de Deus na história humana para executar o seu juízo. Em última análise, refere-se a um tempo futuro de juízo por meio do qual Deus castigará os ímpios na terra e acabará com esse sistema de mundo em sua atual forma. Os profetas do Antigo Testamento, eles viam o dia do Senhor como trevas e condenação incomparáveis, um dia em que o Senhor agiria de modo apocalíptico
para vindicar o seu nome, destruir os seus inimigos, revelar a sua glória, estabelecer o seu reino e destruir esse mundo. Dependendo da sua visão escatológica, isso pode ocorrer na época da tribulação sobre a terra, Apocalipse 6,17, e novamente, 1000 anos depois, no final do reino milenar de Cristo e antes da criação do novo céu e da nova terra. Uma coisa que deve se deixar claro para nós é que esse dia, de acordo com o versículo de número 7, está reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não é da igreja. Não é da igreja. Ah, pastor, o senhor é pré-tribulacionista. O texto não fala nada disso. O texto não entra nada em assunto de arrebatamento aqui. O fato é que o juízo é para os ímpios e para o mundo. De alguma forma, Deus vai preservar os seus eleitos e a sua igreja. Isso pode se referir a Apocalipse 3,10? Pode. Que ele nos livrará da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Mas isso pode se referir a um outro evento, que a gente não sabe qual é, né? No final de tudo, quando Deus for de fato julgar esse mundo. Eu não sei. Mas o mais importante para nós aqui, meus irmãos, é entender que os cristãos, eles vivem conscientes do ataque dos falsos mestres e por isso precisam conhecer o caráter deles, o seu ensino e a sua ignorância deliberada, para que possam cumprir os seus desejos maus e encaminhar homens que têm a mente fragilizada pela falta de conhecimento bíblico pelo mesmo caminho. Então, deixa eu lhe falar, tome cuidado. Porque os falsos mestres, como o pastor André bem relembrou a nós no domingo passado, eles surgem do meio da igreja. Alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor não tem medo de tanto grupo pequeno na igreja? O presbítero Delcio sentou comigo essa semana, a gente estava falando sobre grupo pequeno. Nós temos uma igreja que agora está caminhando, a gente vai colocar os nomes dos que foram recebidos como membros agora, no hall de membros, para 550 membros, mais ou menos. Dos 550, 370 membros da igreja estão ativos e participando de grupos pequenos. Coisa boa, né? Que coisa boa, eu fiquei encantado com esse dado que o Delcio trouxe. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal fala, você não tem medo do perigo de surgir heresias e falso ensino no meio do grupo? Claro que tem. Existe esse perigo. Mas esse perigo acontece em grupos pequenos, onde os crentes são fracos e não entendem a doutrina da igreja e aquilo que é ensinado na igreja. Porque se existir crentes fortes, o ensino é combatido imediatamente. É trazido para os presbíteros e pastores que vão atuar diretamente nessa questão, né? Mas a igreja está crescendo. E nós temos sido abençoados também com esse ministério. Em terceiro lugar, caminhando aqui para o fim, o cristão vive consciente também do programa de Deus para os últimos dias. Versículo 8 a 13 mostra que a sua consciência a respeito do caráter de Deus, a sua consciência a respeito do futuro do mundo e a sua consciência a respeito da sua atitude no presente. A consciência do crente a respeito do caráter de Deus é que ele deve compreender que misericórdia é diferente de indiferença ao pecado. Aqui, no versículo 8, Pedro dá a entender que aquilo que parece ser tão demorado para nós, não é demorado para Deus. Deus não está preso ao nosso tempo. Um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Deus não está preso ao tempo, Ele é eterno. Passado, presente e futuro para Ele é nada. Entende? Ele é eterno. Agora, por que então parece retardar o Senhor a sua promessa ou a promessa da sua vinda, como alguns julgam demorado? Ele vai dizer, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Convosco. Convosco quem? Ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para os santos, ele está escrevendo para o povo de Deus. Convosco aqui são os crentes. São os eleitos do Senhor, não querendo que nenhum pereça, senão que todos. Todos quem? Todos que estão ligados à igreja. O número dos eleitos que Deus tem para salvar, Ele vai salvar. E Ele não vem ainda, porque o número dos seus eleitos ainda não chegou na plenitude.
Irmãos, a gente não pode olhar todos aqui como sendo todos individualmente, mas todos indiscriminadamente, todos aqueles que fazem parte dos eleitos que Deus vai salvar. Eu sei que é uma coisa muito difícil isso aqui, mas também é mais difícil ainda entender que Deus, querendo fazer algo, não seja capaz de fazer. Ou julgar que o livre-arbítrio do homem é maior do que o livre-arbítrio de Deus. Deus vai salvar todo aquele que Ele quer salvar. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Já falamos sobre isso aqui outras vezes. Pastor, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. Amou o mundo, é cada pessoa do mundo. Ele ama mesmo. É tanto que vocês nasceram, e várias pessoas nasceram e estão vivos. Se Ele não amasse, tinham nascido mortos agora, ou amanhecido mortos. O amor de Deus se manifesta na sua bondade e graça comum estendida a todo homem, para que o homem tenha, inclusive, condições de se arrepender e se voltar para Ele. Só que se a gente olhar para o mundo em João 3,16, como cada indivíduo, a gente vai ter um problema muito sério. Quando em João, capítulo 1, diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi criado por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Se o mundo não conheceu e o mundo é cada pessoa do mundo, então ninguém é salvo. Então, o mundo não pode se referir a cada pessoa individualmente, mas a cada pessoa indiscriminadamente. E quando você olha para o contexto geral do ensino bíblico a respeito de salvação, você vai perceber que o todos aqui se refere aos eleitos de Deus. Paulo vai dizer em Timóteo: tudo faço por causa dos eleitos, para que eles também alcancem essa salvação. Mas não são eleitos? São, mas precisam ouvir do Evangelho. E vão ouvir. E Jesus disse que elas ouvirão a voz dele, suas ovelhas, e então seguirão. É uma certeza que Ele dá, né? Eu sei que é difícil para alguns entender isso. Também não quero ofender ninguém, mas é o que a gente entende a respeito desse ensino bíblico. Misericórdia de Deus e aparente retardo da sua vinda ou do juízo não quer dizer indiferença com o pecado. É o que o salmista falou no Salmo 73, se lembra? Olha, eu quase desviei os meus pés quando eu vi a prosperidade dos perversos. Asaf estava em crise. O cara é líder em Israel, líder dos levitas. Ele está em crise, porque ele vê a prosperidade dos perversos, enquanto os justos passam por lutas. E ele diz, olha, ele pensou, na verdade, não é certo guardar o coração puro e andar no caminho do Senhor. Aí disse, só em pensar falar essas coisas, eu já teria pecado contra o povo de Deus. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Ah, irmãos, olhe para o fim, não olhe para agora, olhe para o fim, olhe para o fim. O seu fim é glorioso, o seu fim é glorioso. Está passando luta, está doente, está passando angústias por causa da sua fé no trabalho, faculdade, escola, qualquer canto. Olha para o fim, irmão. Olha para o fim, olha para as promessas de Deus, olha para o juízo de Deus, alimenta o teu coração com a esperança e tenha certeza de que o juízo retardado não é juízo cancelado. Deus um dia vai punir e vai julgar esse mundo com justiça e os povos consoante a sua própria fidelidade. Mostra também a consciência a respeito do futuro do mundo. Juízo súbito e também universal. Esse dia do Senhor, por mais tardio que pareça, ele virá como ladrão. Olha aí a iminência, né? Virá como um ladrão. O dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo o que você conhece vai se desfazer. Pelas águas, não. Pelo fogo. Pastor, como é isso? O texto não diz. Ah, deve ser uma bomba atômica, né? Guerra mundial que vai destruir. Não sei, irmão, não sei. Não sei. A gente está a 14 quilômetros de uma bomba atômica. Debaixo do nosso pé tem uma bomba atômica. Você sabe disso, né? Camada de lava, de fogo. Embaixo dos nossos pés, 14 quilômetros para baixo aqui. A gente vive numa bomba atômica.
parou para pensar nisso? Eu não sei, e parece que Pedro não está interessado em dizer, mas ele está dizendo, vai acontecer. E se ele está dizendo que vai acontecer, então vai acontecer. Como eu não preciso saber. E se ele dissesse, parecesse improvável, eu diria, ok, me submeto, me humilho na minha douta ignorância e me submeto completamente àquilo que o Senhor diz que vai acontecer. Os homens zombadores do tempo presente não são diferentes dos ouvintes de Noé na época em que ele pregava. As pessoas escarneciam dele quando ele dizia que vinha um dilúvio e que ia destruir tudo. Como é que pode vir dilúvio? Mas veio, né? E quem zombou morreu. Tem gente que vive o presente zombando das coisas de Deus, daquilo que é sagrado, vivendo como se nada fosse acontecer. Ou que a misericórdia de Deus e as oportunidades de se arrepender e se render ao Salvador fossem eternas. Não é. Não é. Um dia Deus vai mostrar a sua misericórdia com os eleitos dele e ele vai demonstrar também o seu juízo para aqueles ímpios que rejeitam a sua palavra. E terceiro, o cristão, ele deve ser consciente a respeito da sua atitude no presente, de piedade, paciência e esperançosa. Deveis ser tais como os que vivem. Uma vez que acontecerá tudo isso, vocês devem ser tais como os que vivem. Ou, em outras palavras, vocês devem viver com excelência. O cristão, ele deve conformar a sua vida à palavra de Deus, à luz desse juízo vindouro e também da eternidade. E a piedade, irmãos, é a atitude esperada. E essa piedade é aquela atitude interna de reverência que deve permear a postura do cristão. É aquela atitude que controla o coração. Nós devemos viver no presente, de acordo com o nosso texto, em piedade, esperando e apressando, pastor. Apressar aqui é esperar ansiosamente. Essa palavra ali. É esperar com ansiedade a vinda do Senhor. É você acordar de manhã, olhar para o céu e falar, Senhor, é hoje. É hoje. É olhar para o final de Apocalipse e ver o coração de João dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Tem gente que só quer que Jesus volte porque a vida está ruim. Irmão, a gente quer que Jesus volte porque Ele é melhor do que tudo. A gente espera esse novo céu e essa nova terra onde habita a justiça. A gente espera isso. E isso vai acontecer. Logo, a nossa atitude é piedade, santidade e paciência perseverante, vivendo no presente a ansiedade da vinda do nosso Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Devemos ser assim. Concluindo, irmãos, não nos deixemos abalar pelos falsos ensinos de homens desviados da verdade. Apeguemo-nos com firmeza às verdades proféticas ensinadas pelos profetas e apóstolos. Levemos com firmeza o Evangelho para as nações. Alimentemos a nossa mente com a convicção da vida eterna e do plano maravilhoso que Deus tem para o seu povo. E tenhamos temor para não sermos achados por Deus como aqueles que vivem no mundo como seus inimigos. Viva na expectativa da vinda do Senhor, mas para o desfrute da justiça e comunhão, e não do fogo da condenação. Quando alguém falar para você, você é um tesouro, cuidado com isso. Porque dizem que existem tesouros reservados para o fogo. Tá? Você é um tesouro, é sim. Mas salvo por Cristo, por causa dos méritos de Cristo, por causa da presença do Espírito na sua vida, porque você é de Deus e está vinculado a Ele pelo sangue da cruz. Aguarde com expectativa a vinda do Senhor. Vamos orar? Convido você a ficar em pé mais uma vez. Se você veio aqui pela primeira vez, já foi apresentado pelo Delcio, seja muito bem-vindo. Lá atrás agora, quando você sair, nós temos uma lembrancinha para você, não deixe de pegar, tá bom? E para os que estão aqui também, logo agora acabando, nós temos escola dominical. Então, se você quiser participar de alguma classe, fique à vontade, tá? Para participar também das classes de EBD
aqui da nossa igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. Bendizemos o teu nome por tua bondade e pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, a ficarmos apegados à palavra do Senhor, a sempre lembrarmos que a palavra do Senhor é inspirada, é poderosa e é ela que deve permear os nossos pensamentos e guiar a nossa vida. Nos ajude a entendermos que nesse tempo estaremos cercados por falsos mestres. Nos ajude a identificá-los pela sua vida, pelo seu ensino e pela forma deliberada que eles negam a verdade para viver em impiedade. Também, Senhor, peço ao Senhor que nos ajude a guardarmos na nossa mente os planos do Senhor a respeito do futuro. O Senhor nos deu as suas promessas. O Senhor apontou para profecias que nos mostram, nos dão um vislumbre daquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que pertencem a Ti. Nos ajude a estudarmos mais escatologia, estudarmos mais a vinda de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós, para que o nosso coração se fortaleça no presente, com base nas promessas do futuro. E que com essas promessas possamos consolar uns aos outros. Abençoe, Pai, a nossa vida. Nos ajude a ficarmos firmes diante das zombarias, dos deboches, daqueles que se levantam contra a nossa fé. E que Jesus seja de fato tudo para nós. Ó Senhor, abençoe nossa alma, abençoe a nossa vida, abençoe o teu povo, para o bem dele, mas acima de tudo, Senhor, para a tua própria glória. No nome de Jesus que eu oro. Amém.